Vamos abrir a Escritura, a Bíblia em Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler aqui os versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 3. Leiamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Diga amém. Queridos, estamos agora entrando no capítulo 3 de Colossenses, uma carta muito rica, no que tange a dois fundamentos da fé. Primeiro, a revelação acerca da plenitude do Filho de Deus. Nós vimos muitas mensagens no início desse estudo acerca de Cristo. O apóstolo Paulo ele abre essa carta, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para trazer as revelações das grandezas de Cristo. Como ele diz em Efésios, no capítulo 3, falar acerca das riquezas do Evangelho, mostrando que o Evangelho não é uma mera boa notícia. Nós sabemos que no grego a palavra Evangelho se lê literalmente boa notícia. Mas não é somente uma boa notícia, como entendiam os gregos acerca da palavra Evangelho. Para os gregos, a palavra evangelho, uma palavra comum, no dicionário, significa boa notícia. Ocorre que quando a Escritura, ou quando Deus coloca uma palavra, uma expressão na Escritura, essa palavra ela ganha um sentido mais amplo, porque agora ela vai ser lida e entendida a partir do propósito eterno de Deus, a partir da revelação de Deus. Então, em termos bíblicos, a palavra evangelho ela é muito mais do que uma boa notícia. Lógico que não deixa de ser uma boa notícia. A boa notícia de que Deus enviou a salvação ao mundo, enviou o seu Filho para salvar o homem. Entretanto, é muito mais do que isso. O Evangelho é a própria pessoa do Filho de Deus. É o que diz respeito à sua natureza, à sua obra e ao seu propósito. Por isso, Paulo, no capítulo 1, 2 e 3 de Colossenses, ou pelo menos no capítulo 1 e no capítulo 2, até a metade do capítulo 2, o apóstolo ele apresenta Cristo como sendo a plenitude de Deus e Cristo enquanto a plenitude de todas as coisas, no sentido de que o Cristo de Deus, o Logos, ele é muito maior nesse sentido do que o Logos encarnado. Enquanto o Logos encarnado, Jesus Cristo, ele cumpre a obra de redenção. Mas Paulo amplia o conceito, o entendimento, dizendo que todas as coisas existem no Logos, existem nele. É um conceito de Paulo, em Atos capítulo 17, que ele repete aqui no capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele diz que todas as coisas foram feitas nele, por meio dele e para ele. Esse Cristo ele é maior do que todas as coisas. Ele é a plenitude de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a razão por que Paulo fala acerca da plenitude do Filho, dessa grandeza, dessa riqueza do Filho de Deus, exatamente para combater qualquer forma de engano, de sedução, que naquele tempo já procurava entrar na igreja de Colossos, que entrou em muitas igrejas daquela época e que ao longo do tempo nós vimos esse engano, no sentido de corromper o Evangelho, para que Cristo não seja a plenitude de todas as coisas, no entendimento dos cristãos, mas para que Cristo pudesse ocupar apenas uma parte da fé cristã, para que então o seu coração fosse preenchido com outras coisas. No sentido da epístola, ele vai colocar
o entendimento falso, certamente, daqueles que queriam que a vida cristã consistisse, além de Cristo, o crente fazer parte ou tomar como premissa de fé as comidas e bebidas, os dias de festas, as luas novas, os sábados, ou seja, todo o ritual judaico, todo o cerimonialismo judaico, todos os ritos judaicos, no caso, toda a lei cerimonial. E além também desse problema, ele também refuta aqueles que queriam colocar na igreja um asceticismo rigoroso, como está aqui nos versículos 20, 21 e 22 e 23 do capítulo 2, quando ele diz que por que os irmãos estavam querendo seguir a doutrinas de homens? Não é? Por que eles queriam voltar aos rudimentos fracos e pobres e começar a obedecer a preceitos e doutrinas de homens, tais como não toques nisso, não proves aquilo outro, no sentido de viver por meio de ordens e mandamentos de homens. Mas aqui é um detalhe, antes de nós entrarmos no ponto específico do capítulo 3, é que, infelizmente, o homem caído, ele tem uma tendência, uma inclinação muito grande para proceder para com Deus com um sentido muito religioso. Ou seja, o homem, ele ainda não aprendeu a verdade de Deus. Ele não aprendeu a essência de todas as coisas. O homem ainda, ele gosta de todo o cerimonialismo judaico, ou outros cerimonialismos, assim como também ele gosta de ser comandado, de ter uma cartilha daquilo que deve ou não deve fazer. Nisso tudo, o homem passa a viver uma vida meramente exterior. É um homem que não consegue viajar para dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo e conhecer que a natureza humana, que a consciência humana, melhor dizendo, e o coração do homem é onde residem, como disse Jesus, todos os problemas do pecado, da ignorância, das trevas. Então, desde que o homem se afaste dessa vida interior, o engano estará instaurado. Então Paulo fala, olha, a vida cristã não consiste nem em cerimonialismos, tampouco numa cartilha de regras de usos e costumes. Ou seja, nós temos que banir definitivamente essa ideia de cerimonialismos, de usos e costumes, porque essas coisas são questões meramente exteriores. Por isso que Paulo, ele instaura o conceito de vida cristã. Ele vai dizer no capítulo 2, olhe na sua Bíblia, versículo 20, se morrestes com Cristo. Não tem na sua Bíblia essa frase? Se morrestes com Cristo. Paulo parte do pressuposto de que o crente, ele se uniu a Cristo na sua morte. Capítulo 3, versículo 1 fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então Paulo lança esses dois fundamentos da experiência cristã. Vida cristã é união com Cristo na sua morte. Vida cristã é ressurreição com Cristo na sua ressurreição. Agora pense comigo, porque talvez esses conceitos de morte e ressurreição ainda sejam um tanto abstratos para nós. Eu digo abstratos porque é comum você ouvir da boca dos cristãos, de maneira geral, trazendo esse tema da morte e ressurreição, ou que seja do novo nascimento, de uma maneira muito simplória. Eles dizem, olha, desde que você confessa a Jesus, você nasceu de novo. Você agora é uma nova criatura. De certo modo, eles estão certos, no sentido de que Paulo é quem declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. É Paulo que diz que nós morremos juntamente com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo. Entretanto, devemos entender que quando Paulo trata da questão do Evangelho, sobretudo na primeira parte de cada uma de suas epístolas, ele trata em termos judiciais. Ele trata em termos naquilo que Cristo já realizou e consumou na cruz do Calvário. Quando Cristo diz está consumado, como Deus, a mente de Deus, ela é uma mente atemporal, não está presa ao tempo, então Deus não tem essa questão de ter que aguardar uma consumação no homem. Desde que Cristo tenha já realizado, ele diz, olha, está consumado. Daí em diante ele vai declarar que todas as coisas já nos foram dadas e que nós, portanto, já fomos santificados, já fomos justificados. Ele vai dizer, inclusive, em Romanos capítulo 8, versículo 28 ou 29, que nós já fomos, inclusive, glorificados.
Mas entenda que todas essas declarações são declarações no âmbito judicial. Logo, na segunda parte da sua epístola, Paulo nos convida a uma compreensão dessas verdades prontas em Cristo, agora no âmbito da nossa experiência. Querem ver isso? Com bastante clareza? Se você ler no capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis ainda no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então Paulo parte da premissa que esses crentes aqui, eles já morreram com Cristo. Ele fala: se morrestes com Cristo, é um fato, você morreu com Cristo? Eu morri com Cristo, graças a Deus. Então ele parte de um pressuposto de que o crente já morreu com Cristo. Agora veja no capítulo 3, versículo 5, que ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Observa que, tratando agora da nossa experiência, ele diz que a nossa natureza terrena precisa ainda de ser mortificada. Ele diz que nós já morremos, mas que nós precisamos fazer morrer a natureza terrena. Em outras palavras, ele confessa aquilo que Cristo já completou de uma vez por todas na cruz do Calvário, é o aspecto judicial, mas ele não deixa de anunciar que na experiência prática o morrer com Cristo é algo a ser experimentado a cada dia na vida cristã. Então eu quero, a partir de agora, convidar os irmãos a pensarem comigo, a partir do capítulo 3, como que Paulo via a questão da experiência de vida cristã. Ele diz: olha, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele parte do pressuposto que os crentes legítimos, os crentes autênticos, são aqueles que agora eles possuem uma nova vida. Qual o sentido de morrer com Cristo e de ressuscitar com Cristo? Para que não fique vago esse conceito. Para que ninguém diga morri, não morri, e não saiba exatamente em que consista esses conceitos. Ora, o morrer e o renascer com Cristo está para o morrer da velha consciência. Se você pensar em você, a Bíblia diz que quando você estava lá no perdido, antes de conhecer a Cristo, diz que nós estávamos mortos nos delitos e nos nossos pecados. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. A condição do homem era de morte. Aí eu pergunto: ora, nós estávamos mortos quando Cristo nos encontrou? Nesse sentido, nós temos que perguntar: qual o sentido da palavra morte? Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, me desculpem. Ora, se nós temos espírito, alma e corpo, eu pergunto: nosso corpo estava morto quando Cristo nos deu vida? Você estava morto numa sepultura? Não. Então essa morte não pode se aplicar ao corpo. A nossa alma estava morta? Em que sentido nossa alma estava morta? E o nosso espírito humano estava morto? Morto? Pastor, eu acho que o espírito humano estava morto. Mas em que sentido o espírito humano estava morto? A questão da morte é separação. Ou seja, vocês estavam separados de Deus quando Ele deu vida a vocês. Essa separação nunca pode ser entendida como uma separação geográfica. É como se Deus estivesse no céu e nós estivéssemos no inferno. Uma questão meramente astral ou espacial. Essa separação ela só pode ocorrer de fato numa consciência que se entende separada de Deus. Numa consciência que não admite viver submissa a Deus, ligada a Deus, dependente de Deus. Então, estar morto significa que nós estávamos separados na nossa consciência, no nosso coração, à semelhança daquele ramo de que diz Jesus lá em João capítulo 15, que diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Pastor, mas você disse agora há pouco se nós estamos separados. Como ele diz estando em mim? Ele diz permanecei em mim. Esse permanecer está para uma decisão do coração, para um conhecimento de si mesmo, para um conhecimento de quem Cristo é. Quando o homem entende que ele é um mero ramo, que tendo brotado da videira, ele pertence à videira e ele depende da videira para existir, para viver e para dar frutos, então esse ramo,
ele cria uma conexão tão íntima de consciência com a videira, no sentido de saber que ele precisa da videira para se alimentar diariamente, para que ele exista e produza frutos. Então, por isso Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, quando diz estando vós mortos, essa morte só pode ser uma morte no sentido de uma consciência afastada do Criador, uma consciência que se entende autossuficiente, como está em Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e que aparta o seu coração do Senhor. É nesse sentido. Então, nesse sentido, nós tínhamos uma consciência adâmica caída. Ou seja, quando Adão caiu, nós sabemos pelo livro do Gênesis, que ele simplesmente decidiu viver por si mesmo. É nesse sentido, portanto, que o homem precisa de uma nova consciência. Enquanto não for gerada dentro dele uma nova consciência, certamente ele ainda será uma velha pessoa. Ele será ainda velho homem. Por isso que os cristãos hoje em dia acham tão difícil ser cristãos autênticos. Toda vez que se fala do Evangelho, na integridade do Evangelho e pureza do Evangelho, não poucos cristãos sinceros falam: puxa, mas como é difícil o seguir o Evangelho. Ora, onde está a dificuldade? Imagine vocês que quando Cristo falou para nós o Evangelho, que é a palavra anunciada, com quanta naturalidade ele falava. Veja que quando Cristo falava e quando Cristo agia, logo suscitava a revolta dos religiosos da época. Porque os religiosos não podiam admitir a mente de Cristo. Eles não podiam admitir a consciência de Cristo. Pedro certa vez perguntou ao Senhor: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro achava que era heróico perdoar 7 vezes. Imagine, Jesus fala: não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma equação que representa o infinito, ou a infinitude para os judeus. Então, é como que dissesse: não existe limite para o perdão, porque não há limite para o amor. O amor, ele sempre vai perdoar. Nunca o amor vai negar perdão para alguém. Nunca, jamais. Na verdade, pode ser a própria pessoa que não se perdoa ou não deseja pelo perdão porque não tem arrependimento. Mas o perdão sempre estará com as mãos estendidas para perdoar. Então, Cristo falou com tanta naturalidade, mas talvez Pedro, eu fico pensando, deve ter ido para casa aquele dia, assim pensando: mas eu acho que Jesus não tem muito juízo. É porque não é na pele dele, né? Quando a pessoa te maltrata, te fere, te ofende, perdoar 70 vezes 7. Ora, eu estou trazendo esse exemplo para os irmãos entenderem que para nós pode parecer até um absurdo, mas esse absurdo não está no fato do perdoar. Esse absurdo se encontra na distância de uma consciência ainda não recriada em Cristo para a consciência crística, a consciência do Cristo de Deus. Então, a morte de que diz: se morrestes com Cristo, é a morte desta consciência. O Evangelho, ele quer fazer diminuir cada dia essa consciência adâmica. O Evangelho é o entrar da palavra no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, de modo a nos convencer de que não existe outro meio de vida, de alegria, de plenitude, de satisfação, senão o caminho da verdade. Não é verdade que os homens querem alegria? Os homens não querem felicidade? Os homens não querem plenitude? Afinal, tudo o que o homem faz não é em busca dessas satisfações da alma, desse prazer. Não é sem razão que em certo lugar Jesus falou que, falando daqueles que serão recebidos no reino, ele diz, não é? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Esse gozo é essa plenitude, essa satisfação do Senhor. Isso porque o homem passou a vida toda buscando esse gozo. Agora, aqueles que ganharam o gozo dessa vida, a satisfação desta vida, perderão o gozo do Senhor, essa plenitude do Senhor. Porque o gozo dessa vida, a satisfação dessa vida,
ela tem um fundamento do egoísmo. Ou seja, quando o homem busca satisfação, ele sempre vai pensar que para ele poder ter a plenitude de alegria, de felicidade e de paz interior, ele sempre vai pensar numa perspectiva capitalista, de ter bastante dinheiro, de ser melhor do que o outro, de ter maiores títulos do que o outro. Afinal, se ele não for o melhor neste mundo caído, ele não vai poder conquistar aquilo que este mundo oferece. Este mundo, tudo que ele oferece eu posso colocar de bom, no sentido passageiro, mas de coisas que supostamente alimentam o homem, preenchem o homem, é somente a partir daquele que é o primeiro. Se você é o pior, você sempre vai ficar com a parte pior. Então ocorre que quando o homem busca, portanto, essa plenitude, ele busca pelo caminho do egoísmo. Daí é dito, se morrestes com Cristo. Esse morrer é fazer morrer essa consciência egoísta, essa consciência adâmica. E aí nós achamos difícil o evangelho pela distância. Seria mais ou menos chegar para uma criança e falar assim: olha, você poderia, deixe-me ver, carregar esse refrigerador lá para fora? A criança olha e pensa, mas poxa, mas que pedido, porque é incompatível com as forças que ela possui, não é? Mas se fosse um homem forte, um homem robusto, que tivesse não somente força, mas os meios, ficaria mais fácil. Então o evangelho não é difícil. Na verdade, nós não temos que pensar o evangelho enquanto aquilo que é fácil, aquilo que é difícil. Para o evangelho nada é fácil, nada é difícil. Para o evangelho tudo é muito simples a partir daquilo que nós somos. Ou seja, a coisa mais simples e a coisa mais natural para o homem caído é pecar. Não há esforço para você ser egoísta nem manifestar o seu egoísmo. Não há nenhum esforço. Uma criancinha nem sabe o que é egoísmo, mas logo ela vai crescendo, ela vai manifestando ali essa consciência coletiva caída. O egoísmo é natural para aquele que é caído. Sim ou não? Por isso que todas as coisas provendo do egoísmo são naturais e são fáceis. Inclusive nós fazemos do modo como respiramos, sem perceber. E o evangelho, com todas as suas premissas, do amor, da justiça, da bondade, né, da fraternidade, da generosidade, também são coisas naturais para aquele que tem uma nova consciência. Então nós não podemos pensar o evangelho sobre o que fazer e o que não fazer, sobre o que é fácil e o que é difícil, o que nos permite fazer para entrar no céu ou nos tira do céu. Então, todo esse pensamento é equivocado. O evangelho fala sobre o ser. Ou você é velho homem ou você é novo homem. Ser velho homem é ter uma constituição de consciência e de coração adâmica. Ser novo homem é ter a mente de Cristo, a consciência de Cristo. E isso se dá, como falamos abundantemente na conferência, por meio de uma formação. Está aqui a grande razão porque nós precisamos de gastar tempo com as coisas divinas. Porque tudo o que somos é formação. Se você gastar muito tempo com as coisas dessa terra, desta vida, o que vai acontecer? Até mesmo as coisas lícitas. Se você gasta muito tempo, por exemplo, com estudos, estudar é bom. E não somente bom, mas é um dever de cada um de nós estudar. Ainda que seja autodidata, né? Em casa, ali, vendo. Mas é muito bom para a nossa saúde mental, inclusive, é importante. Mas se você fizer dos seus estudos, dedicando para os estudos todas as suas forças e energias, de modo que aquilo se torna uma escravidão, que você não tem tempo de se alimentar das coisas do céu, das coisas de Deus, o que vai acontecer? Você vai cada dia tendo menos prazer nas coisas divinas, porque você vai tendo uma constituição somente de coisas da terra. O trabalho, por exemplo, é coisa não somente boa, ilícita, mas é um dever. O trabalho é algo que nós devemos ter para nosso sustento. Mas se você faz da sua existência, não é, o seu trabalho, ou melhor, faz do seu trabalho a sua existência, se há uma dedicação muito grande, exagerada para o trabalho, você vai sendo consumido, não é? E o pior é que muitas vezes nós usamos do trabalho como meio de, não somente de necessidade,
que é o que deveria ser visto, mas também com um meio de enriquecimento. De todo modo, isso me leva à figura do Egito. O Egito, quando o povo de Israel estava preso no Egito, no Antigo Testamento, vocês sabem da história muito bem, é dito que eles precisavam de ser libertos para servir a Deus. Ou seja, qual é o problema de as pessoas trabalharem? Não há problema algum. Por favor, ninguém largue o trabalho a partir dessa mensagem. Não faça isso, em nome de Jesus. Mas que você reconsidere o tempo que você dedica a essas coisas. E se porventura você, por causa do seu ego, não está exagerando na questão do trabalho, né? Tem que pensar nisso. Às vezes você não tem culpa, você tem que cumprir um horário, você é um servidor, você é um funcionário, é outra coisa. Mas, no sentido geral, o povo de Israel deveria ser liberto do Egito para servir ao Senhor no deserto. Isso no sentido de que o Egito representava uma escravidão da alma. O Egito representa o mundo do sustento. Então, entre as grandes cidades do Antigo Testamento, Babilônia, Assíria e Egito, o Egito representa parte do mundo do sustento, daquele homem que confia no seu braço para produzir o seu próprio alimento, e por isso ele não consegue descansar. É um homem não somente ansioso, mas que promove o trabalho a todo custo em detrimento às coisas divinas, porque ele acha que se ele não fizer deste modo, ele não vai poder viver bem ou não vai poder sobreviver. Então, mesmo as coisas boas ou as coisas lícitas, elas devem ser, mesmo elas devem ser tomadas a partir da ótica do Evangelho. Ou seja, nós temos que pensar que nós somos seres em formação. Então nós precisamos de tempo para as coisas divinas, para que a nossa mente seja regada das coisas de Deus, sejam alimentadas. Alguém uma vez contou uma ilustração falando de duas feras, dois leões, né, colocados em jaulas separadas, e eles iam ser colocados para lutar em um dado tempo. E um leão foi alimentado, muito alimentado, durante todo o tempo que ele ficou aguardando essa luta, e o outro, ele ficou com fome no primeiro momento, bastante faminto. É lógico que se colocasse eles imediatamente, o faminto talvez ganharia a batalha, porque estava mais ávido por comida, mas pelo tempo que ele ficou recluso e sem alimento, ele foi enfraquecendo, até que quando foi colocado para lutar, ele não tinha forças para lutar. Então, certamente, quem venceu foi o leão que estava mais bem alimentado, né? Então é preciso que nós dediquemos tempo às coisas de Deus. Dediquemos tempo à meditação, à oração no Espírito. Às vezes você já acorda tão desesperado, com tantos afazeres, com tanta coisa para realizar, contas para pagar, e já acordamos ali assoberbados, já saímos preocupados, passamos o dia naquela correria, chegamos em casa extremamente cansados, e aí já caímos na cama, já dormimos, porque o dia seguinte tem outro labor, e nós vamos sendo consumidos com essas coisas, e o nosso coração vai se esfriando, vai ficando cada vez mais fraco, cada vez menos desejoso pelas coisas de Deus, e aí nós vamos sendo constituídos na nossa mente somente das coisas terrenas. Olha o que Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele fala em termos de buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Porque quando nós buscamos as coisas do alto, primeiramente, isso já mostra que nós já temos uma consciência um tanto crística, porque nós já damos valor às coisas do céu. Nós damos valor às coisas pertencentes ao reino de Deus. As coisas do alto não é das estrelas, da lua, dos planetas, são as coisas pertencentes ao Espírito onde Deus habita. Ele habita em nós, no nosso espírito humano. As regiões celestiais dizem do espírito humano, que é exatamente o sopro divino, que é o logos divino, que é a razão divina dentro do homem. Então ele está dizendo que o homem nascido de novo, ou o homem que ele já entrou nesse processo continuado de novo nascimento,
Esse homem que já foi iluminado na sua consciência e no seu coração, ele agora, duas coisas, a mente e o coração. Quando diz pensai nas coisas do alto, refere-se à sua consciência. Quando diz buscai as coisas do alto, diz respeito ao seu coração. No sentido de que o novo nascimento ocorre tanto na consciência humana quanto no coração humano. Imagine só quando chegarmos no ponto de estarmos totalmente convencidos, totalmente convictos, totalmente claros de que as coisas do alto são mais importantes, são mais valiosas e muito mais preciosas do que as coisas da terra. Quando diz respeito às coisas da terra, o apóstolo Paulo diz em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala que nós devemos usar do mundo como se dele não precisasse. E aqui nós temos uma grande contradição no cristianismo, conforme nós vemos hoje em dia. Infelizmente é um fato. Eu sei que a gente acaba fazendo críticas muito severas, mas o fato é que hoje em dia, quando você vê de um modo geral a cristandade, como que mesmo em nome de Deus, e mesmo em reuniões que parece que atua o aspecto divino ou espiritual, a busca é sempre pelas coisas da terra. É o melhor carro, é a melhor casa, não é? É uma bênção material, é a cura do corpo, é um casamento, é a solução de um problema na justiça. É assim que os cristãos veem hoje em dia. Então Paulo diz, olha, muitas coisas aqui de baixo, aqui da terra, elas são boas e são lícitas e boas. São lícitas porque podem ser feitas sem que você peque. E são boas porque geram algum certo prazer ou satisfação para o corpo. Mas devemos nos lembrar que todas as coisas boas e lícitas da terra, elas são temporais. Todas. Toda a alegria da terra, o prazer da terra, a satisfação da terra, embora lícitas e boas, muitas delas, elas são temporais. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, o homem natural, o homem carnal, o homem cuja consciência e coração são caídos, eles são terrenos. Eles vivem como se fossem da terra. E eles vivem como se esse mundo fosse a única coisa que eles possuíssem. Ou seja, eles não conseguem ascender mais do que um lagarto. Eles são rasteiros. Eles resumem toda a sua vida a tudo aquilo que eles podem alcançar aqui na terra. E não sabem que eles são, por natureza, seres espirituais. Quando Deus criou o homem, o criou do pó da terra, representando esse mundo sensorial, esse mundo dos sentidos, esse mundo aqui em que nós o contatamos por meio dos nossos sentidos, né? Dos olhos, a boca, nariz, ouvido e mãos. Mas é dito que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Sopro de vida, fôlego de vida, hálito, alento, vento, tudo vem da palavra ruach, do hebraico, ou pneuma, do grego. Então, se Deus soprou nas narinas do homem esse sopro de vida, então ele soprou o espírito. Mas ele não soprou o espírito humano, como se o espírito humano estivesse dentro de Deus, e agora Deus projetasse o espírito humano para dentro do homem. É certo que o sopro divino gerou o espírito humano dentro do homem, lógico. É o sopro que gerou o espírito humano, mas esse sopro é em si mesmo o espírito divino, é o espírito de Deus. Por isso que em João, o Evangelho, capítulo 1 de João é um dos capítulos menos entendidos pela cristandade como um todo, porque ele é muito metafísico, ele é muito profundo. Ele fala de coisas muito essenciais, e as coisas essenciais, na maioria das vezes, para a maioria dos homens, são as coisas menos perceptíveis, porque como estamos falando de homem terreno, o homem terreno, ele acha que a realidade é somente aquilo que ele vê, que ele percebe, que ele toca. Se eu perguntar, vocês estão vendo aqui esse filtro de vidro? Estão vendo, não? Para vocês, ele é real, não é? Eu estou vendo, Se eu falar que ele não é real, logo vão me chamar de louco, né?
Mas ser real ou não ser real não significa que você vê ou não vê, toca ou não toca. A realidade é aquilo que sempre foi, é e sempre será. Eu pergunto, essa jarra aqui, ela sempre foi isso aqui? E amanhã ela será isso aqui? Se ela sofre transformação, tudo que sofre transformação é porque não é. Então, o homem terreno, ele entende por coisas essenciais tudo que ele pode ver, tocar e ouvir. E aí ele se engana, porque a realidade, aquilo que é real, é exatamente aquilo que nós não vemos. É aquilo que está no íntimo do nosso ser e que precisa, à custa de muito trabalho, no sentido de muita percepção, de muita oração, de muita meditação, de muita compreensão da verdade e revelação, para podermos tocar essas coisas espirituais e eternas dentro de nós. Capítulo 1 de João diz assim, olha: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja que João já começa seu evangelho colocando lá para trás do princípio. O verbo é o Cristo de Deus. É aquele de quem Paulo fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É aquele de quem Paulo diz ser a plenitude de todas as coisas. Aí João continua dizendo: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha que maravilha. E sem ele, a parte dele, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, tudo o que foi feito dele. Ele enquanto essência. O Cristo de Deus, ele perpassa toda a criação e todos os seres. É o elemento vital e orgânico, criador, gerador e mantenedor de tudo. Por isso que Deus, ele nunca deixou de criar, né? Nunca deixou de criar. Deus criou tudo em 7 dias. Não. Lá é apenas uma maneira de falar a criação para você compreender algumas verdades bíblicas. Mas o fato é que toda vez que uma semente germina, ali é o verbo que está como vida fazendo a semente germinar. Quando a criança é concebida, quando você respira, o milagre da vida é algo atual, é sempre uma atualidade. A vida não é algo que foi dado no princípio e agora está determinado como uma lei que tudo seja como está. Não, a própria lei do Espírito de vida é o próprio Logos. E é dito que a vida que está dentro de nós estava nele. Ou seja, ele nos comunicou vida. E essa vida é o próprio Cristo, que habita o homem. Então, o homem precisa de tocar essa vida interior, essa vida no seu ser, que é muito mais importante que qualquer outra coisa passageira. Eu não estou fora do tema e nem do texto lido. Volte os seus olhos para capítulo 3 de Colossenses e veja que está dito assim, olha: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Então veja que Paulo está dizendo da necessidade de buscar e de pensar nas coisas do Espírito, nas coisas do reino de Deus. Lembra que Cristo uma vez falou: o reino de Deus está dentro de vós? Portanto, não podemos pensar que você vai ficar olhando para o céu, clamando para ver se alguma coisa acontece. Talvez por isso que você ficou tantas vezes assim e se frustrou, e cansou até de buscar, porque você não viu nada. Ficou lá tentando, depois não deu muita coisa. Mas o Evangelho nos ensina que Cristo é a nossa vida. Essa vida que desde a nossa origem, o nosso nascimento humano, ela já estava lá. Conforme o próprio Cristo vai dizer, né, sobre isso. Quando ele fala, João vai dizer, a vida estava nele e essa vida era a luz dos homens. Ou seja, é essa luz, essa vida que ilumina a nossa consciência e nos faz nos entender como um ser no mundo.
De todo modo, essa vida estando em nós, por causa do pecado, nós a ignoramos por tempos e tempos da nossa existência. É o que Paulo diz sobre os gentios, que eles vivem alheios à vida de Deus. Veja que não é dito que eles não possuem a vida de Deus, mas eles vivem alheio, vivem como se não tivesse. Então a grande salvação do homem é quando ele encontra esta vida no seu interior, que é o mesmo que encontrar o reino de Deus no seu interior, que é o mesmo, na linguagem metafórica, o encontrar um tesouro escondido. É quando o homem, ele entende que o Cristo de Deus é o grande mistério da nossa existência, é Cristo em vós, e é esse Cristo em nós a nossa esperança, a esperança da glória. Então, veja que todo o dilema cristão, ele acontece exatamente nesse pêndulo entre as coisas que são da terra e as coisas que são do céu. Há uma contradição notória, né, na nossa experiência. Isso talvez por falta de um entendimento do evangelho que nos foi legado no passado e que é tão difícil desconstruir. É tão difícil. Então, o fato é que o apóstolo Paulo, ele apela, portanto, para essa consciência de que existem coisas a serem buscadas e coisas a serem pensadas. Ou seja, nós temos que preencher o nosso interior diariamente dessas coisas divinas. E a maneira de se fazer isso é você tendo momentos de oração. Oração, talvez não nos modelos, nos moldes, como se ensina aí fora, mas é uma mente, um coração conectados a Deus, que está constantemente em comunhão, em dependência, para tudo o que se faz. Em todos os momentos você pode estar conectado a Deus. Só o fato de você se lembrar a cada momento. Olha, se você vai ao banheiro, que talvez seja uma das coisas mais desprezadas, porque nem se pode falar dessas coisas, né? As pessoas acham que é uma coisa muito estranha, muito esquisita, mas só em você saber que é tão bom. E quando você vai, você tem saúde no seu corpo para você fazer o que tem que fazer, e as coisas acontecerem naturalmente como devem acontecer, e você poder agradecer a Deus porque os seus rins estão funcionando normalmente, glorificar a Deus porque o seu intestino está funcionando normalmente. E mesmo se não estiver tão bem assim, agradecer porque tem pessoas que perderam a metade do intestino e você ainda tem ele inteiro. E tudo isso é o que o Paulo fala, né? Que nós devemos fazer todas as coisas com ações de graças. Em tudo dai graças. É esse entendimento. E esse que Paulo diz, orai sem cessar. É essa consciência sempre alerta, sempre viva, sempre esclarecida, sempre atenta para o fato de que Deus em nós é a vida que nos move. E então, nós podemos também buscar as coisas lá do alto, tendo comunhão com os irmãos. Semana eu escrevi uma cartinha, talvez alguns irmãos aqui não tenham recebido, talvez seja porque eu não tenho o número do seu telefone. Mas se você não recebeu, me procure no final, você vai me passar o seu número, né? E aí eu vou te colocar aqui nos meus contatos para você poder receber essas mensagens quando eu escrevo. Eu não vou passar o meu número aqui ao vivo para vocês, porque a última vez que eu fiz isso, uma semana depois, meu telefone estava clonado, né? Não por vocês, mas porque como é público e fica na internet, todo mundo ouve, qualquer pessoa pode ouvir. E aí alguém pega e fala, pastor tem dinheiro, pastor, o povo não tem esse pensamento? Aí vou tirar daqui. Tanto é que mandava uma mensagem assim, vou trocar o piso da igreja, irmão fulano, manda para mim uma grana para ajudar, né? Enfim, mas isso à parte. Então eu escrevi essa semana uma cartinha para os irmãos, admoestando os irmãos sobre a nossa necessidade de congregar. Congregar, infelizmente, deve ser... não é compreendido pela maioria das pessoas, infelizmente. Isso porque, por exemplo, se você vai a um cinema, você vai por quê? E você vai porque tem um filme que saiu, está em cartaz, e você quer saber do filme, você quer assistir ao filme, é uma novidade.
Mas aí você já foi ao cinema, já viu aquele filme, você não vai mais. Você vai esperar sair um outro filme. Daqui a 3 meses você vai voltar ao cinema para ver um novo. E se não sair um outro filme, você não volta para ver o mesmo filme. Daí nós pensamos que nós viemos à igreja para assistir a um show que nós não assistimos ainda. Aí você, não, já sei, vai ser cantado aqueles hinos lá. Tem um lá que fala lá assim, o outro assim, eu já conheço os hinos. Depois vem 10 minutos de avisos e depois vem aquela palavra, que eu também já ouvi dezenas de vezes. E aí você talvez se desencoraja de vir, talvez por não ter expectativa. Isso é provado quando tem uma palestra, uma conferência, o povo vem. Se é conferência, é algo inédito. Então, deixa eu ouvir o que tem a ser dito. Mas nós temos que entender que, por exemplo, nós comemos arroz e feijão todos os dias. Porque nos alimenta. Não é uma questão de um sabor diferente. O arroz, por mais bem feito que ele seja, ele sempre terá o sabor de arroz, não é? Só que ele alimenta. Congregar é alimentar a nossa comunhão. É uma necessidade que nós temos, de estarmos vivos. É de termos momentos de adoração ao Criador coletivamente. As reuniões da igreja tratam com o nosso espírito de isolamento, de ostracismo. Trata com o nosso espírito de individualismo, tão presente nesta era. Hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo de muito individualismo. Nós temos amigos, mas só vamos em busca deles quando tem alguma coisa que a gente está querendo deles, senão a gente se isolaria completamente das pessoas. Então, a igreja, enquanto esse fenômeno social, não me refiro ao corpo místico de Cristo, porque esse, independentemente de qualquer coisa, nós fazemos parte, mas eu me refiro a esse aspecto social, a essa praxis da fé coletiva, que em Atos dos Apóstolos era chamada a comunidade dos santos, que é a congregação, e o ato efetivo de estar congregado era a comunhão dos santos. Tem a comunidade enquanto ajuntamento, mas o que acontece era a comunhão dos santos. Então, isso desde os primórdios da igreja que existe, que é assim. Eu sei que hoje em dia tem uma tendência muito forte dos chamados aí desigrejados, né? Talvez é um apelido que deram, de pessoas que acham que não se deve congregar. Acha que não se deve congregar porque acha que é um sistema. De certo modo, há um sentido. Porque, infelizmente, a fé hoje em dia virou um negócio. Igreja virou negócio. Virou sistema, onde tem um homem ou um grupo de homens que mandam, que escravizam as pessoas em nome de um tal de discipulado e que fica extorquindo de todas as formas, praticando violência de toda sorte contra as ovelhas que pertencem a Cristo. Violência psíquica com as mensagens de acusação, de medo, com violência de extorquir o dinheiro das pessoas com suas ameaças, exigindo uma obediência meramente humana. E aí as pessoas, não, esse é o sistema, de fato. E aí, para apoiar o fato de não congregarem, vão dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, então tá bom, então você um dia comprou uma faca, essa faca você, ao utilizá-la, utilizou de maneira errada e perdeu um dedo no manuseio da faca. Foi bom ou foi ruim? Agora, por isso, nunca mais eu vou usar uma faca na minha vida? É isso? Como é que você vai cortar uma carne? Cortar uma verdura? É porque agora as igrejas viraram um sistema? Então isso implica que nós não devemos congregar? Absolutamente. Nós devemos congregar sem sistema algum. No amor, na graça, na misericórdia, na bondade, nos princípios, tendo a Cristo como nosso sumo pastor, a quem devemos total obediência, ouvindo a palavra, praticando a palavra. E o fato de Deus não habitar em casas feitas por mãos humanas não implica que não devemos congregar. Só significa que o templo agora somos nós e não mais as paredes, não mais o galpão.
Mas eu sozinho, individualmente, não posso pensar que eu sou a casa de Deus. Em nenhum lugar você vai encontrar que alguém é a casa de Deus. A casa de Deus é coletiva. Paulo vai dizer: vós sois o edifício de Deus. Pedro vai dizer: e todos vós como pedras sois edificados a casa de Deus. Então a casa de Deus é sempre um aspecto coletivo. E o coletivo sempre vai implicar uma dependência mútua de todos os membros. Por isso o exemplo do corpo. Então, quando nós congregamos, olha, o que nós fazemos aqui? Buscamos as coisas do alto. Estamos dando tempo para o nosso espírito, para o nosso coração ser ministrado pela palavra. Às vezes uma pessoa chega do seu lado, te dá um abraço, um sorriso, uma paz do Senhor, uma graça e a paz, e aquilo te refrigera a alma, aquilo te ajuda. Então eu mandei uma cartinha para os irmãos para falar sobre a necessidade que temos de valorizar as reuniões. Nunca venha para a reunião pensando: o que eu vou receber hoje? Uma bênção? Será que aquela causa minha vai sair? Vou receber uma oração? Vou receber uma palavra? Porque quando você pensa o que eu vou receber, você logo já está fora do sentido do congregar. Congregar é sempre uma doação. Agora, essa doação mútua traz consigo o receber bênçãos. Mas são bênçãos próprias da comunhão. São bênçãos que fazem parte da natureza da comunhão. Então imagine só todos nós pensando em buscar as coisas do alto, enquanto eu conectar meu coração, minha mente ao meu tempo, à minha vida prática, e não desassociar. A gente não pode pensar que vida prática é uma coisa, espiritual é outra. Não, espiritualmente eu estou bem, mas não congrega, não lê a palavra, não tem comunhão, não ora, não medita, não reflete, não tem a sua como eu posso falar, seu auto-julgamento acerca de si mesmo, da vida prática através da palavra. Você pensa: não, eu estou bem porque Jesus morreu por mim, perdoou meus pecados, e vão dizer: uma vez salvo, para sempre salvo. Então agora eu vou correr para o lado de cá, que aqui é o que eu tenho que correr. Não é assim. Precisamos entender que o congregar é uma das formas de nós buscarmos as coisas do alto e pensarmos as coisas do alto. Até porque o buscar as coisas do alto diz respeito ao coração. E o coração é a sede dos nossos sentimentos. É aquilo onde guardamos as coisas que nós amamos. Jesus sabiamente disse acerca do coração, mas falou assim: olha, não acumuleis tesouro sobre a terra. Olha que palavra de Jesus: não acumuleis tesouro sobre a terra. Jesus dá-me uma explicação. Ora, porque o tesouro acumulado na terra, a traça e a ferrugem corrói. Então, se você pega o seu tesouro e você guarda ele na terra, ou se você investe ele para as coisas da terra, ou se todo o direcionamento dele é para as coisas da terra, então isso, a ferrugem e a traça vão comer. Como? O ladrão pode roubar, o dinheiro pode ser mal administrado e acabar, você pode morrer e ele ficar aí para ser disputado pelos parentes. É onde surge filho que não existia antes, atrás de uma pontinha. É quando surge a ex-mulher, aí a sogra também quer um pedacinho. Aquele irmão que nunca visitou o outro agora vai receber a parte dele. O que era de mal dele vai receber também. Todo mundo aparece em todo lugar para poder pegar a pontinha. Não é assim? A gente fala assim: antes depositai o vosso tesouro nos céus. Ou seja, o tesouro é algo do qual nós não temos como nos livrar dele. Seria as riquezas materiais. Não tem como. Jesus vai chamar essas riquezas lá em Lucas de riquezas de origem iníqua. Lucas 16. Porque elas são de natureza terrena, passageira, e não raras vezes é usado
por meios malignos para a perversão das pessoas. Mas ele diz que é preciso que nós guardemos nos céus, porque lá a traça e a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Ou seja, tudo que se faz de investimento nas coisas referentes a Deus, você está plantando para a eternidade. Lógico que também não devemos fazê-lo com essa intenção. Jesus não está ensinando qual é o melhor negócio. Ele está dizendo da natureza das coisas. A natureza das coisas terrenas é passageiro, o ladrão rouba, acaba. A do céu é eterna. É isso que ele está colocando. E aí ele conclui esse pensamento dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha a inversão do pensamento de Cristo. Ele não disse onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Porque ele poderia dizer: coloca o seu coração em Deus, aí o tesouro acompanha. Não poderia dizer? Não seria a regra normal e natural? Fala, não, se o seu coração está no tesouro, então leva o tesouro para o céu, o coração vai junto. Ele fez uma inversão no sentido para demonstrar o quanto que o homem tem apego pelas riquezas. É certo que quando ele deposita nos céus, ele então, o seu coração está sendo direcionado para as coisas divinas e, portanto, há uma inversão agora dentro do homem. Mas o fato é que quando nós buscamos as coisas do alto, implica o nosso coração, significa que nele estão as coisas que nós amamos. Então, se nós buscamos as coisas do alto, implica o quê? Que nós amamos as coisas do alto. E aqui é uma boa reflexão. Talvez para nós irmos para casa hoje pensando. Irmãos, vamos pensar essas coisas, no nome de Jesus. Vamos pensar. Vamos, ainda que você não tenha vontade de pensar, mas pense um pouco, ore a Deus. Senhor, eu quero entender isso. Puxa, será possível que nós estamos tendo uma vida meramente ritual, de ir e vir, de ouvir ritualisticamente, ou nós estamos desenvolvendo uma afetividade pelas coisas dos céus, pelas coisas divinas? Interessante que nesse jogo entre coisas da terra e coisas do céu, reside um grande engano. É verdade que nós buscamos muito mais as coisas da terra do que as dos céus, sim ou não? Paulo está dizendo, olha, se morrestes com Cristo, não viva por essas coisas da terra, doutrinas de homens. E se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do céu. O problema é que nós buscamos mais as coisas da terra do que as do céu, porque nós temos uma ilusão de eternidade e uma ilusão de imortalidade. Qual é a prova que eu tenho para demonstrar isso para vocês, que nós temos essa ilusão de imortalidade e de eternidade? É que enquanto você tem uma certa juventude, tem uma certa saúde, você tem a tendência de se esquecer de Deus. Pastor, eu não me esqueço. Não, calma, mas não é esquecimento no sentido de você sofrer de amnésia, não. É no sentido de você sempre relativizar as coisas divinas. Deus é sempre aquele que pode aguardar. Deus é sempre aquele que, se sobrar, eu dou para Ele. Só precisamos entender essa questão, né? Eu coloquei agora, se sobrar, lembrei daquela história da viúva que ofertou no gasofilácio do templo. Diz que Jesus estava em frente ao gasofilácio quando uma viúva levou ali um quadrante de um denário e colocou no gasofilácio, enquanto que os fariseus e escribas e os anciãos e o povo todo jogava grandes somas de dinheiro no gasofilácio. Jesus faz a pergunta: quem deles doou mais? Os das grandes somas ou aquela viúva? Aí falaram, ficou-se meio sem saber responder. A viúva ofertou muito mais. Por qual motivo? Porque ela ofertou do que tinha, ou melhor, do que precisava. Ela ofertou aquilo que lhe servia, enquanto os outros ofertavam o que lhe sobrava. Dar o que você não precisa não é generosidade. O problema não é o valor, né? O problema é a generosidade em si mesma ou não. Então, enquanto nós temos uma certa juventude
e uma certa saúde, as coisas de Deus sempre ficam num plano secundário e as coisas da terra sempre pegam um plano primário em nossas vidas. Daí a pessoa, numa dada situação, me recordo hoje de uma irmã que congregava conosco, nova, bonita, nova, cantava bem, família boa, tudo bom, tudo maravilhoso. Aí quando você olha para uma pessoa assim, fala assim, tudo de bom e do melhor, porque é uma pessoa nova, bem casada, jovem, bonita, cantora, tudo certo, vida correta, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, um futuro para frente. Aí ela deu uma tosse numa certa noite, porque ela estava como nós agora, mas deu uma tosse, e ela começou a soltar sangue pela boca. E aí, como não parou, quanto mais tossia, mais sangue saía, ficou preocupada, procurou os médicos. Bem, o resultado, descobriu um câncer muito agressivo, e daí ela entrou num processo de debilitação muito grande até a morte. Eu acompanhei, passo a passo, todo esse processo. E eu vi as profundas mudanças que ela sofreu, na consciência e no coração. Não que ela não fosse uma boa cristã, porque ela era uma boa cristã, mas se tornou uma cristã muito excelente, na medida em que ela via as coisas eternas se aproximando e as coisas terrenas passando. Porque somente quando o homem vê a morte como uma coisa real para si, é que ele começa a pensar nas coisas do alto. Geralmente é assim. Não deveria ser assim, não é? Porque de repente aquela comida tão gostosa já não é tão boa assim, porque você não pode comer mais. Talvez aqueles lugares que você frequentava eram tão bons, mas agora não são tão bons, porque lá você sente muita dor, é desconfortável, muita gente, sua cabeça dói muito, você precisa de medicamento, de um cuidado, e aí você vai vendo que as coisas eternas valem mais. Nesse sentido, a ilusão que estava instaurada foi sendo dissipada diante de uma realidade, de algo iminente. Então, nesse jogo entre as coisas da terra e as coisas do céu, ou as coisas do alto, reina aí muita ignorância, muita ilusão. E, portanto, o apóstolo Paulo está aqui tentando lançar luz em nossa consciência, para que nós, como de fato, tendo morrido com Cristo e ressuscitado com Ele, tenhamos a consciência de que nós não somos mais daqui da terra. Não é que nós vamos morar no céu, não. Não somos daqui da terra, no sentido de que o nosso coração não repousa mais aqui. Ele está agora totalmente voltado para aquilo que é eterno. Ele já não se apega mais também às coisas da terra. Ele também já não vai mais admitir o jogo aqui da existência, da luta das classes, das guerras entre os homens. Por quê? Porque essa guerra, essa batalha que os homens vivem aqui na terra, é exatamente porque ele está querendo algo. É a busca por algo, ou que foi tirado de você, ou que você quer conquistar, que nos coloca dentro dessa luta, dessa batalha. Quando tudo aqui perde o sentido, que você entende que tudo o que temos aqui é apenas para passarmos por esse momento, é uma necessidade temporal, corporal, você para de lutar, você para de brigar, você para de disputar. Aí você começa agora a valorizar as coisas do alto. Então, esse coração e essa consciência crística buscam as coisas do alto. Um coração e uma consciência adâmica não transformada busca as coisas da terra. Por isso que Paulo coloca nesse sentido: se fostes ressuscitados, ou se é um fato que você está nessa experiência, nada mais óbvio, nada mais natural do que você buscar as coisas dessa nova consciência. Ou seja, não tem como você casar, gerar um conúbio entre uma consciência crística, um novo coração e uma nova mente com as coisas da terra. Nunca um novo coração e uma nova consciência
vão amar e buscar as coisas da terra. Ou melhor, nunca um novo coração, uma nova mente, vão buscar as coisas da terra. Nunca. Eles vão sempre se encher das coisas de Deus e buscar as coisas do alto. Porque ama. E porque sabe que a sua própria vida está oculta em Deus. Pastor, e as coisas da terra, lícitas e boas? Eles farão uso como se delas não precisassem. Inclusive, não significa pobreza, tá, amados? A pessoa vai ser bem pobre. Não, até porque as riquezas são um dom de Deus. Tem pessoas a quem Deus escolhe para dar riquezas. De uma maneira especial. Inclusive, o dom da generosidade, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, certamente traz consigo, juntado pelas pontas, a graça das riquezas materiais. Porque Deus, Ele, como Paulo ensina aí em 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 9, versículo 5, ele fala que Deus dá em abundância para que a pessoa possa repartir e praticar a justiça. E quando então ele reparte, ele está semeando. E agora imagine só essa semeadura, como vai gerar uma grande colheita. Para ele ficar rico? Não, para ele continuar a distribuir. Então há aqueles para quem Deus dá riquezas. A questão de não buscar as coisas da terra significa que você não seja tomado por esse sentimento terreno. Seu coração não seja usurpado, sua mente usurpada. Verdade, nós estamos na terra, e aqui na terra nós temos que viver, trabalhar, comer, plantar, edificar, mas o coração no Senhor. Como diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, existem maneiras muito práticas de nós tratarmos com a vida diária. Nós temos que tomar cuidado para que uma mensagem como essa não fique apenas no sentido filosófico da coisa. Ou seja, qual é o aspecto prático de tudo isso? Então, cada um, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, precisa fazer um exame de si. Esse exame de si é você gastar tempo buscando se conhecer e saber como é que você vive, age, procede neste mundo. Daí uma das coisas, por exemplo, eu vou pontuar, só porque os irmãos tenham um paradigma de reflexão. Então, por exemplo, você, lá no Antigo Testamento, dizia que quando alguém tinha um campo, ele não deveria, na colheita, colher toda a lavoura. Tinha que deixar uma parte, salvo engano, uma quinta parte, não tenho certeza disso, mas uma parte que ficava, porque certamente os forasteiros que passassem por ali haveriam de se alimentar. Entenderam? E as viúvas e os órfãos, mesmo quando ele separava, eu falo em termos de Antigo Testamento, ele tinha que não se esquecer, na hora de comer o seu dízimo, dos órfãos, das viúvas e dos levitas. Pastor, isso é o Antigo Testamento. Sim, mas o princípio da lei é a justiça. Lembram o que Cristo falou para os fariseus? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas deixais passar desapercebido as coisas mais importantes da lei. Então ele está falando da lei. E falando da lei, ele diz que o mais importante é a fé, a justiça e o amor. A justiça é o fio de prata, de ouro da lei. Então esse princípio, ele permanece antes da lei, durante a lei, porque a justiça sempre terá de haver. Sempre. E como é que eu posso entender essa justiça? As coisas do alto implica não você ficar em casa assim, orando, fazendo yoga o dia. Não. Quando você pensa no outro, isso também é buscar as coisas do alto. O amor, a fraternidade, a generosidade, a caridade não são coisas do alto, não são? Sim ou não? Então, de maneira prática, por que quando você tem o seu soldo ali,
Eu imagino que os irmãos devem planejar o salário de vocês. Eu imagino que cada um planeja. Quem não planeja deve ficar muito endividado, né? Mas você coloca ali água, luz, né? Telefone, não coloca tudo para você poder ter um controle, né? Direitinho. Você coloca aqui alguma coisa para um órfão. Ah, eu não conheço nenhum órfão. Mas você vai encontrar um. Ele vai aparecer. E ele aparece sempre, uma viúva. Uma pessoa que está passando por provação. Por que não pensarmos nisso? Nosso coração estará sendo ajustado. Falamos tanto de justificação pela fé. Nos gabamos tanto dessa doutrina cristã, tão verdadeira, por sinal. Mas, quando eu falo nos gabamos, porque tomamos essa doutrina como sou justificado pela fé. Mas justificado não traz consigo a ideia de ajustamento, de justiça? Ou nós não queremos para nós essa doutrina? Ou não queremos essa verdade? Queremos somente a doutrina? Esse é o grande detalhe, né? Então, por que não pensar nisso? Estava pensando, igreja é uma coisa muito difícil, porque ela é coletiva. E ela depende de cada irmão e de cada irmã, de cada pessoa, individualmente. Nós estamos aqui, graças primeiramente ao Senhor, que nos permitiu, mas a cada irmão que contribui. Os irmãos, nós nos mudamos lá de Taguatinga Norte, não foi para cá, não foi? Será que esse local já estava pronto quando nós chegamos aqui? Não, tinha tanta coisa para fazer, de toda sorte. De limpeza, a um cafezinho, a uma plataforma, a pintura, o que leva muito dinheiro e muito trabalho. Mas os irmãos fizeram. Uns com mão de obra, outros com oferta. Sim ou não? Então, isso aqui, graças a Deus, em primeiro lugar, e a contribuição de cada um. Mas vocês acreditam que, em razão dessa falta de um desenvolvimento da nossa consciência, de uma expansão, nós, líderes da igreja, ficamos muitas vezes com muita preocupação. Imagina só, hoje eu estava pensando, estava lá com o João, no salão dele, e pensando, o ano que vem, ou melhor, desculpe-me, o mês que vem, mês de dezembro, nós vamos ter aí 2 grandes feriados prolongados, que é a passagem de ano e o Natal, né? Porque como vai ser na terça-feira, então o povo vai emendar de sábado, domingo, segunda e terça. Vai ou não vai? Natural, querem viajar, querem descansar, querem ver os fogos de Copacabana, né? Querem visitar os parentes, querem descansar, aproveitar as férias das crianças, aproveitar a festividade final de ano para ver os amigos, os parentes, enfim, o que é mais do que lícito, né? Mas aí logo quando falaram, vai ter 2 finais de semana cumprido, eu imagino, são 2 finais de semana em que muitos irmãos viajam e nós ficamos lá, pastor, mas e aí, não é para viajar, é para ficar? Não, eu creio que você deve sim, porque a vida humana comporta também esses aspectos festivos. Nós somos seres humanos, somos seres sociais. Agora, a nossa preocupação é que quando vem as festividades, vai juntamente o nosso dinheiro, vai a nossa oferta. E aí, quando vence o aluguel, não temos como fazê-lo, como cumprir com o compromisso. Vocês entendem? Então, por que não desenvolvermos uma caridade no coração e pensarmos, olha, essa oferta vai separada, com feriado, sem feriado, viajando, sem viajar, é porque é uma coisa regular. Por que não fazer isso? Aí você tem que pensar, talvez você pense a sua vida, e você pode inclusive anotar todas essas coisas. Você vai observar quantas vezes você passa pela sua Bíblia e você não tem um tempo para ler, para meditar um pouco no Evangelho de Jesus Cristo. Você fala assim, poxa, então tem que anotar isso aqui, eu sou negligente, então eu preciso pensar um horário, um tempo, para eu ler algo, pensar algo, refletir. Quem sabe reunir a família, os filhos, né? Ler um texto, meditar um pouco, fazer uma oração de agradecimento coletiva com a família.
Aí você vai colocando várias coisas que você percebe que você deixava sem fazer, e que são coisas que nos ajudam a buscar as coisas do alto, por priorizar as coisas que são do reino, ou referentes ao reino. Não é verdade? Então, fazendo um autoexame, essa mensagem não fica somente no âmbito filosófico. Você começa a perceber uma série de áreas da sua vida que precisa de um ajustamento. E isso por meio, sobretudo, de uma mudança de consciência. Porque toda decisão de fazer algo, quando não se muda a consciência, você não consegue passar de um mês. Logo você desanima e se esquece que um dia você queria ajustar algumas coisas. Tá bom? Bem, a semana que vem eu vou continuar aqui nessa parte, mas abordando a questão da nossa vida, que é Cristo, e da manifestação dessa vida, que é Cristo. Ou seja, eu vou demonstrar aos irmãos que o resultado constante de buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, essa praxis da fé, essa continuidade, esse exercício espiritual, vai nos levar fatalmente à manifestação de filhos de Deus. Ou seja, se você quer ser manifestado filho de Deus, você quer essa manifestação de Cristo em você, o que a Bíblia chama de glorificação, você não pode prescindir de buscar e pensar nas coisas do alto. Tá bom? Glória a Deus.